falar sobre precificação. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero fazer aqui com vocês para conversarmos sobre gestão de negócios voltados para a confeitaria. E o primeiro tema que eu escolhi foi precificação, porque é o tema que vocês têm mais dificuldade e mais insegurança e que traz mais prejuízo no negócio de vocês. Sabemos muito bem que de nada adianta a gente ter um bom produto se a gente não sabe cobrar o valor correto por ele, tanto para mais quanto para menos. Então vamos falar um pouquinho sobre esse universo da precificação para que vocês entendam sobre isso e vocês tenham confiança na hora de montar o menu de vocês e de passar o preço do produto de vocês para os clientes. Existem alguns métodos de precificação. O método que eu gosto de utilizar é o método do CMV, que significa custo de mercadoria vendida. Gente, o nome ele já explica muito sobre como é esse método. Esse método consiste em a gente achar o custo de tudo o que compõe o nosso produto para a partir deste valor a gente criar o nosso preço de venda. Existem também outros métodos. Eu sei que o método mais utilizado nas planilhas de precificação que a gente encontra na internet é o método pelo markup. É um método que eu não gosto, que eu já expliquei em outros vídeos porque eu não gosto. Ele é aparentemente um método mais simples porque você encontra o teu número do markup, 40%, 50%, 60%, e você remarca todos os produtos da mesma forma. Mas esse valor, para encontrar esse valor, ele depende de tantas variáveis que eu particularmente, eu acho que para nós que estamos começando, para nós que somos iniciantes nesse mercado de confeitaria, ele não é claro, ele não traz segurança na hora da gente precificar e muitas vezes coloca a gente em ciladas, deixando que o nosso preço fique super elevado e que faça com que a gente perca para a nossa concorrência. Então, voltando para o método que eu gosto de utilizar, que é o método do CMV, que é o método desse custo dessa mercadoria vendida, o que significa isso? Significa que você vai fazer a sua ficha técnica, gente, produto por produto, para você encontrar todos os custos que compõem este produto, desde custos com ingrediente, quanto custos com embalagem, custo com mão de obra, aluguel, enfim, todos os gastos gerais que você tem dentro da tua confeitaria. Diferente de outros métodos, o método do CMV, ele pega o valor do custo dos ingredientes e ao invés dele abrir todos os centros de custos, que centros de custos são quanto você gastou de gás, quanto você gastou de mão de obra, qual é o aluguel. Não, ele não faz assim, você não precisa calcular quanto que foi o gasto de gás para produzir um bolo, quanto que foi a hora do teu funcionário ou a tua hora para produzir aquele bolo, quanto que aquilo equivale àquele produto no teu aluguel, para você não ter que ficar abrindo todos esses centros de custos, esses valores. Pelo método do CMV já existem taxas e valores de porcentagem pré-estabelecido para que a gente consiga calcular isso de uma maneira simplificada, mas não deixando de levar em consideração esses custos. Essa convenção que existe internacionalmente diz que para cada produto que a gente faz, a gente pega o custo desse produto com os ingredientes e nós aplicamos uma taxa que nós chamamos de taxa administrativa no valor de 35%. Um exemplo, se você fez um bolo e esse bolo te custou de ingrediente, ovos, leite, fermento, farinha, açúcar, enfim, R$10, você vai aplicar sobre esses R$10 uma taxa de 35% para entrar os custos de mão de obra e todos os gastos gerais e você vai ter um novo valor que vai ser de R$13,50. R$10 do custo dos ingredientes mais R$3,50 do valor desses 35% dessa taxa administrativa.
Então é esse valor de R$ 13,50, que é o valor inicial dos ingredientes, mais essa taxa administrativa, que você vai levar em consideração na hora de aplicar a segunda margem que eu vou explicar para você chegar no teu preço de venda. Essa mesma convenção que diz pra gente que a taxa administrativa correta que nós temos que cobrar para englobar todos esses custos que não são custos de ingrediente no nosso produto, nos diz que o ideal é que esse valor que nós encontramos, ele equivalha a 28% no nosso preço de venda e que o nosso lucro bruto seja de 72%. Tá, o que significa isso? Nosso preço de venda, ele é composto de um total de 100%. Desse 100%, 28% é o nosso custo com a nossa mercadoria e os outros 72% para chegarmos nesse total de 100, ele será o nosso lucro bruto. O lucro bruto, ele não é o dinheiro que a gente vai ficar pra gente, ele não é a sobra, porque é desse valor que nós utilizamos para reinvestir na nossa empresa, para melhorar nossos equipamentos, para investir em curso, mas esse é um papo para outro dia e para outra aula. Então, pessoal, dentro desse preço, a gente tem que compor ele da seguinte forma. Voltando para o nosso exemplo do nosso bolo, que ele tem o custo de R$ 13,50, R$ 10 dos ingredientes, mais R$ 3,50 da nossa taxa administrativa. Então, se a gente fizer aquela regrinha de 3 que a gente aprendeu lá na escola, que é determinar que esse valor de R$ 13,50 é o 28 e eu preciso encontrar o valor do 72, eu vou fazer essa multiplicação cruzada e eu vou chegar no valor que o meu 72% é de R$ 34,70. Ou seja, eu preciso que o meu lucro seja de R$ 34,70 para que essa minha conta ela esteja correta. Mas você concorda comigo se eu cobrar e definir que o meu preço de venda é R$ 34,70, é desse R$ 34,70 que eu vou tirar os R$ 13,50 e que não vai me sobrar esse valor de R$ 34,70? Parece confuso isso que eu falei, mas se você ouvir de novo, prestando bem atenção no que eu disse, você vai entender que eu preciso que na hora que o meu cliente compre o meu produto, ele pague os R$ 13,50 que eu usei para fazer o produto com ingredientes e gastos gerais e que me sobre esse lucro bruto de R$ 34,70. E para que isso aconteça, eu preciso fazer a soma desses dois valores. Eu preciso pegar o R$ 34,70 que eu encontrei, que equivale aos 72%, e somar com esse valor dos 28% para chegar no meu preço de 100%. Então, ele seria R$ 34,70 mais R$ 13,50, que daria um valor de R$ 48,20. Então, achei o meu preço de venda? Não, tem mais um fator aí que eu quero colocar para vocês. Lembra que eu comentei com vocês que para a gente encontrar o nosso preço de venda, nós temos que colocar tudo o que a gente gasta com o nosso produto? Então, tem uma coisinha aí que, se vocês pararem para pensar, não entrou nessa conta ainda, que são as embalagens. Aqui, pessoal, tá outra forma, que existem várias maneiras de fazer esse cálculo. Eu estou apresentando para vocês a que eu faço e a que eu acredito, mas que isso pode ser feito de outra forma. Eu prefiro colocar o preço da embalagem depois de eu ter achado esse valor de 100% que eu acabei de explicar para vocês. Por quê? Porque a embalagem, nós sabemos que quanto mais personalizada ela é, quanto mais bonita ela é, quanto mais diferenciada ela é, mais cara ela é. Então, muitas vezes, se a gente coloca a embalagem lá no custo do ingrediente, lá no custo da mercadoria vendida, somar primeiro os custos com os ingredientes, depois achar a taxa administrativa e daí somar o preço da embalagem para daí a gente aplicar aquela regra do 28,72, muitas vezes a gente acaba inviabilizando o preço do nosso produto. Tem muitas pessoas que ensinam a fazer dessa forma. Para mim, para o meu negócio, não funciona. Eu prefiro colocar o valor da embalagem depois, porque eu acabo usando a embalagem como um diferencial do meu produto.
ok? Mas quem ensina da outra forma não está errado, é só diferente e não funciona para mim. Então, se não funciona para mim, eu não ensino isso para vocês, eu ensino aquilo que para mim é efetivo. Então, voltando lá, a gente chegou no preço do nosso exemplo, do nosso bolo, de R$ 41,20. Então, aqui nesse momento, eu vou dizer, mas eu uso uma caixa de bolo, eu uso um cake board para colocar no meu bolo, eu uso fita, eu uso etiqueta, eu uso tag, eu uso um monte de coisas para que a aparência do meu bolo fique de uma maneira muito mais atraente para que eu tenha na hora da minha venda e para que o meu cliente se encante com o produto que eu entrego para ele. Então, vamos supor que para fazer toda essa embalagem, eu gaste R$20. Eu gasto 12 na caixa, eu gasto mais 5 no cake board, eu gasto mais ali alguma coisinha com fita, com tag, e esse é o valor de R$20 que eu gasto na soma de todos esses itens. Então, eu vou pegar o valor que eu encontrei inicialmente, que é de R$ 41,20, eu vou somar o meu valor de R$20 e vou chegar no meu preço de venda de R$ 61,20. É aí, pessoal, que vocês já têm uma sugestão viável para o produto de vocês. Mas, se vocês fizerem dessa forma, vocês não vão estar perdendo dinheiro, vocês estão com um valor seguro para cobrar, sabendo que dentro desse valor vocês estão levando em consideração tudo o que vocês precisam levar para vender e não ter prejuízo, correto? Mas tem mais uma variante, que é o teu mercado, é o teu público, é a região onde você está, são os teus concorrentes. Quando você chega nessa sugestão de preço de 61, de R$60, vamos arredondar para 60, e você sabe que na tua concorrência eles vendem esse mesmo bolo a R$80. Então você já sabe que você pode vender a 60, que a 60 você já está com um valor bem ok. Mas se todo mundo ao teu entorno vende a R$80, você pode vender ao preço semelhante deles. Porque você não tem por que deixar de vender um produto, ganhar um valor que o teu público já está acostumado a pagar, simplesmente porque você não precisa ganhar mais. Então, gente, toda essa análise do CMV, como qualquer outra análise de qualquer método de precificação, a gente chega num valor de sugestão e a gente faz essa análise do que o nosso cliente está disposto a pagar, seja para mais e seja para menos. Se meu bolo deu R$60, mas eu sei que meu cliente não vai pagar mais do que 55, às vezes a gente acaba deixando um pouquinho nossa margem para a gente cobrar um valor um pouquinho menor. Mas, pessoal, tenham muito cuidado nessa hora de cobrarem um valor menor. Essa convenção que eu coloquei para vocês, eles falam que o valor mínimo que vocês podem cobrar para que vocês não tenham prejuízo e que vocês não paguem para trabalhar é que o custo do ingrediente equivale a 40% e o teu lucro bruto a 60%. Então, se o valor que o mercado, aí perto de onde você trabalha, está cobrando um valor menor do que essas taxas de 40% a 60% que eu acabei de mostrar para vocês, está na hora de vocês reverem as estratégias que vocês estão usando, vocês reverem se de repente você não tem que usar um produto um pouquinho similar, mas um pouquinho inferior de qualidade que você está usando, para que você tenha competitividade aonde você está atendendo, o público que você está atendendo. Um exemplo que eu uso disso, vamos falar um pouquinho de chocolate. Sabemos que tem chocolate nacional e que tem chocolates importados. Hoje o meu público, ele não paga se eu fizer todos os meus preparos com chocolate belga, por exemplo. Então eu preciso usar uma marca nacional que tem um valor de 1/3 do que o importado, para que eu consiga ter competitividade no ramo que eu estou. Seria errado se eu continuasse usando Callebaut ou qualquer outra marca belga e cobrasse o valor abaixo só porque os meus concorrentes cobram menos. Vocês conseguiram entender essa diferença? Então, às vezes a gente tem que fazer um reposicionamento de ingredientes para que a gente consiga ter o nosso preço competitivo e faça com que o nosso cliente
pague e que a gente também ganhe, tá certo? Outro ponto é, voltando para a questão que eu posso muitas vezes cobrar mais do que simplesmente o valor da sugestão. Bolo, pessoal, é uma coisa que entra muita coisa artística. Então vamos supor que você faz uma pintura à mão no teu bolo, ou que você faz um trabalho com um bico que só você faz, ou vamos supor que você já tem uma clientela muito fiel, que eles vêm atrás do teu bolo, não só pelo sabor, mas sim pelo trabalho artístico que você faz em todo esse bolo. Isso, gente, é um valor que ele não é mensurável. Ele é muito mais o teu dom, a tua técnica, o tanto que você se especializou para fazer isso. Então é nessa hora que você vê, ah tá, o bolo da Maria custa R$80, mas o dela, o acabamento dela não chega aos pés do meu. E os meus clientes já estão acostumados a pagar mais caro por um bolo que tem uma decoração diferenciada. Então não tem por que eu cobrar o 80 que a Maria cobra só para cobrir liso. Se eu coloco uma coisa artística, um trabalho artístico em cima, eu posso cobrar por isso. Então ao invés de eu cobrar 80, eu vou cobrar 120. Então essas análises, pessoal, é muito difícil eu vir aqui ensinar para vocês, porque isso aí é muito mais sobre percepção de mercado. Então é você que vai ter que, depois de você ter achado qual é o valor que você não tem prejuízo financeiro, qual é o valor do a mais que você coloca. Mas isso, gente, tenham bastante cuidado, porque se você acha que o teu bolo vale muito mais que o bolo da Maria, mas na hora que você coloca o preço, as pessoas não pagam, tá na hora de você ver se realmente o teu cliente está conseguindo enxergar esse valor que você vê. E de repente pensar em adequar o preço para o que o teu cliente está disposto a pagar, tá certo? Agora eu imagino o que deve estar passando na cabeça de vocês. Meu Deus, quanto número, quanto cálculo, aonde eu fui amarrar meu burro. Eu achei que por eu saber fazer um bom bolo era o suficiente para eu viver disso. Pois é, gente, a má notícia é essa. Mas eu não vim trazer só uma notícia, eu vim trazer uma boa notícia também. Hoje nós desenvolvemos um sistema que faça isso e facilite a nossa vida. Então eu apresento para vocês o sistema do Cozigestão, que é o sistema aqui do canal, que se você colocar todas as suas receitas, se você configurar todos os seus produtos certinho, o sistema faz essa conta para você. Porque a gente sabe que a gente tem uma receita de bolo que a gente vende ela de infinitos tamanhos. Para você não ter que ficar calculando tudo isso, bolo por bolo, tamanho por tamanho, recheio por recheio, você vai cadastrar a tua receita uma única vez, vai configurar o teu produto e você vai ter isso calculado pelo sistema. Tem aula aqui no canal sobre ficha técnica e precificação dentro do sistema do Cozigestão. Vai lá, dá uma olhadinha, porque vai facilitar a tua vida. Eu não engano vocês, pessoal, não vai ser fácil, vai ser trabalhoso, não vai ser difícil, vai ser trabalhoso, porque vocês precisam ter toda a ficha técnica na mão de vocês, para que vocês deem entrada nos valores corretos dentro do sistema, para que ele possa trazer essa precificação de uma maneira correta. É da mesma forma como vocês fazem nas planilhas que vocês já utilizam hoje. Vocês têm que entrar com todas as informações dos produtos de vocês para que vocês tenham as margens calculadas ditas automáticas. Que de automático a gente sabe que não tem nada, que depende do nosso esforço para que as coisas aconteçam. Mas diferente de uma planilha, eu já comentei aqui com vocês, depois que vocês dão entrada em toda essa parte trabalhosa, de todas as informações das fichas técnicas de vocês, vocês têm N ferramentas dentro do sistema que outras planilhas não dão para vocês. E isso eu vou falar pouco a pouco aqui com vocês, da importância disso no negócio de vocês, de quanto isso vai facilitar a vida de vocês e de quanto vocês vão conseguir enxergar com muito mais clareza o trabalho de vocês. A gente vai parar de pensar, puxa, eu tô trabalhando tanto, por que eu não vejo os resultados? Às vezes você até tá tendo resultado, só que você não tá sabendo enxergar. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link dessa aula de ficha técnica mostrando como é dentro do sistema para vocês e também vou deixar todo um texto explicativo sobre o que a gente acabou de conversar, tá? Dá uma olhadinha ali na descrição.
Espero que tenham gostado dessa nossa primeira aula. Quero trazer muito mais assunto aqui para vocês e a gente se vê na próxima.